Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal SW9. Hoje eu vou dar sequência à série de vídeos sobre Gulp. Eu recomendo vocês, caso vocês não tenham visto, recomendo vocês assistirem os dois primeiros vídeos da série, onde eu dou dicas e explico para que serve o Gulp, os pré-requisitos e principalmente como instalar o Gulp no seu PC, ok? Bom, nesse terceiro vídeo da série eu vou seguir lá o workflow que havia comentado com vocês e apresentado no segundo vídeo da série. Abrindo aqui o meu aplicativo aqui onde eu criei o workflow, basicamente o que eu vou mostrar nesse vídeo para vocês é como eu criar a minha primeira tarefa, né, que vai ser a minha tarefa de prompt. Nessa tarefa de prompt eu vou exibir uma mensagem para o usuário e ele que vai determinar que tipo de build que ele quer, se ele vai querer um build do tipo debug ou um build do tipo produção, tá? Na sequência eu vou mostrar para vocês como criar a tarefa, que é uma tarefa de lint, onde a gente vai pegar um diretório JavaScript e validar esses arquivos JavaScript, por exemplo, para verificar se tem erro de sintaxe ou não. E por último, nesse terceiro vídeo, eu vou mostrar para vocês como a gente desenvolve uma tarefa para otimização de imagens, tá? Otimização e minificação das imagens para melhorar a performance aí do carregamento das imagens na sua aplicação. Bom, vamos então entrar aqui na minha IDE de desenvolvimento. O que eu havia, só recapitulando o segundo vídeo da série, eu havia mostrado para vocês a estrutura de diretório. Então aqui é a minha estrutura de diretório. Eu vou tomar como base uma aplicação que eu criei um tempo atrás e que eu criei um vídeo inclusive no YouTube, que é sobre internacionalização usando o AngularJS. A minha aplicação inteira eu coloquei aqui dentro da minha pastinha SRC, que vai ser a minha pastinha de origem. E na raiz eu tenho a minha pastinha Node Modules, onde eu tenho todos os módulos que eu preciso utilizar. O arquivinho GulpFile, que é onde eu vou implementar todas as minhas tarefas. E o meu package.json. Tá? Eu havia no vídeo anterior mostrado para vocês a implementação do GulpFile até esse ponto aqui, que é onde eu incluo a minha referência ao Gulp dentro do meu arquivinho GulpFile. Tá? E agora, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou explicar o passo a passo como a gente vai criar a tarefa de prompt. Para criar a tarefa de prompt, eu vou utilizar um plugin chamado Gulp Prompt. Então, todas as vezes que você precisar criar uma tarefa que precise de algum plugin, o passo a passo que você vai ter que ter é o seguinte: primeiro você vai precisar instalar o plugin, tá? Então você vai vir aqui no prompt, digitar npm install save dev, o nome do meu plugin, que aqui no caso é prompt, Gulp Prompt. Depois de instalado o plugin, você vai fazer referência ao plugin aqui no meu arquivinho gulp.file, tá? gulpfile.js. Pronto, eu já tenho então o meu plugin instalado. Eu vou aqui então definir uma variável que vai receber, onde eu vou carregar o meu plugin. Então o nome do meu plugin é Gulp Prompt. Pronto, eu já tenho aqui a inclusão dele. E aí na sequência é só você utilizar esse plugin já carregado dentro do GulpFile dentro da sua tarefa. Vou criar aqui duas variáveis. A primeira variável eu vou chamar de production, que é a variável que vai determinar se o meu build vai ser de produção ou não, tá? E eu vou setar essa variável lá dentro da minha tarefa de prompt. E uma outra variável que eu vou usar vai ser a folder, onde eu vou ter a propriedade src, que vai setar aqui a minha pastinha src, que é a minha pastinha de origem, onde estão todas as minhas fontes, e a propriedade build, onde o diretório aqui ele vai ser definido, na verdade, lá na minha tarefa também de prompt, tá? Bom, então aqui foi finalizado, agora eu vou criar a minha tarefa. Então, para criar a tarefa, a primeira coisa que eu vou fazer é
criar um método gulp task, que eu havia comentado com vocês anteriormente. Então aqui eu já tenho a minha tarefa criada, eu vou basicamente mostrar para vocês o passo a passo. Então aqui eu tenho a minha gulp task, chamando o método task. O primeiro parâmetro aqui vai ser o nome da minha task, aqui eu estou chamando a minha tarefa de start. E aqui eu vou chamar uma function onde eu vou fazer toda a implementação do prompt. Então, em primeiro lugar, quando eu trabalho lá com a minha task, eu tenho que chamar o gulp.src, que é o método src, onde eu vou setar o meu diretório de origem. Aqui o meu diretório de origem, o de src, que vai me apontar aqui para o src. Tá? E aí eu vou chamar o método pipe, e dentro do método pipe, eu vou chamar o meu prompt, que é o meu método prompt. Esse plugin prompt, desculpa, o plugin prompt ele tem algumas propriedades. A primeira propriedade dele é o type, onde eu vou selecionar aqui como sendo um checkbox, tá? Um tipo de componente checkbox. Vou setar aqui o nome do meu prompt, que eu vou definir aqui como build. O valor default vai ser o debug, então, ou seja, caso o usuário ele não selecione nenhuma opção e simplesmente aperte o Enter, automaticamente ele vai executar um build do tipo debug. A mensagem que eu vou exibir para o usuário, aqui no caso é que tipo de build você deseja, e aqui as opções, no choices aqui, a primeira é a debug e a segunda é production. Quando eu selecionar qualquer opção lá dentro do meu prompt, ele vai me trazer, vai me chamar essa function aqui, tá? Que é onde eu vou fazer a tratativa da opção que o usuário selecionou. Então, em primeiro lugar, se ele não selecionou nenhuma opção, automaticamente ele vai entrar nesse if aqui, porque ele não vai criar um array, tá? O meu res não vai ser um tipo array. Aí eu vou setar a minha variável production como false, e o meu folder build eu vou setá-lo como sendo build /dev, que é onde eu vou incluir vou fazer a transformação dos meus arquivos para essa pasta aqui, build/dev. Caso contrário, se ele se ele selecionar essa opção aqui de debug, tá? Como que eu faço isso? Então eu tenho lá o meu termino debug e o meu res build na posição 0 vai me trazer também a escolha que o usuário fez, seja ela debug ou production. Se for debug, eu vou setar aqui o meu folder build como build dev e o meu production como um falso. Caso contrário, o folder build vai ser build prod e a minha variável production vai ser btrue, tá? Ok, então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar uma outra tarefa, que é uma tarefa, a minha tarefa principal, onde eu vou chamar, a partir dela que eu vou chamar todas as demais, tá? Então eu vou criar aqui group, vou chamar o método aqui test. O nome dessa minha tarefa é chamar run. E aqui dentro do meu colchete, eu vou chamar todas as tarefas. Então, como eu tenho uma tarefa só até agora, eu vou chamar então a tarefa start, ponto vírgula, salvar, tá? Se eu quiser agora já rodar a minha tarefa do jeito que está aqui. Então, como que eu faço para chamar aqui a minha tarefa principal, que é a run, e em seguida chamar as demais? Eu vou entrar aqui no meu arquivo package.json. Vou criar essa propriedade aqui dentro do scripts aqui. Eu vou criar a propriedade build, que ela vai receber o comando gulp, tá? Então é gulp espaço run. Aqui é o nome da ferramenta, né? Espaço é o nome da minha tarefa. Então, para isso, basicamente, eu tenho que entrar aqui no prompt e digitar o comando npm run build. Como vocês podem ver, ele deu erro aqui na hora que eu fui executar o comando. Ele está apontando erro aqui no meu arquivinho gulp.file. Esqueci de colocar um ponto e vírgula aqui. Vamos ver se agora vai. Bom, o erro na verdade é que ele estava bem claro, eu não tinha percebido, mas aqui em cima ele mostra o gulp.file, ele tem uma vírgula a mais aqui na minha definição de variáveis. Então basicamente eu vou tirar a vírgula aqui da primeira linha, salvar. Pronto, ele chamou o build file, o gulp run, desculpa.
Aqui ele me mostra já o prompt, né? Então, no caso das opções, se é debug ou prod, eu posso selecionar qualquer uma delas. E aí ele rodou a minha tarefa, tá? Então essa vai ser a tarefa principal. Toda vez que eu for rodar uma rotina de build, ela vai executar em primeiro lugar a minha tarefa de prompt. Importante, existe uma outra opção também, se você não quiser usar essa opção de prompt, que é de utilizar as variáveis de ambiente do Node para setar a variável de ambiente ou para ambiente dev ou para ambiente prod. Bom, agora a gente vai partir para a próxima tarefa, que é a tarefa de lint. Para a tarefa de lint, a mesma coisa, a gente vai ter que instalar um plugin, tá? Esse plugin ele é chamado de gulp.js hint. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar esse plugin. Então, npm install save dev gulp.js hint. Vamos instalar aqui então o plugin JS Hint. Instalado o JS Hint, agora a gente vai incluir, fazer o import desse plugin. Então para isso a gente vai criar, já tinha criado a variável aqui. Pronto, então eu chamei aqui a variável de JS Hint, estou dando require no plugin gulp-js hint. E agora a gente vai partir então para a criação da tarefa JS Hint. Então vou utilizar, como sempre, o gulp task, que já havia criado aqui um trechinho de código para essa tarefa. Então aqui explicando em detalhes essa tarefa, estou chamando o método gulp task. O primeiro parâmetro é o nome da minha tarefa, lint. O segundo parâmetro é a dependência. Então, por exemplo, por padrão, as tarefas que você executa dentro do gulp são executadas de forma paralela. Então, se tiver 2, 3, 4, 5, N tarefas, na hora que você for executar o gulp, ele vai executar de formas paralelas. Aqui no caso, eu primeiro preciso executar o start para só em seguida executar as demais, tá? Então tem uma dependência aí. Aí no caso, então, o lint, para que ele obedeça a essa ordem, ele aguarde a execução da tarefa start para só em seguida executar, eu coloco aqui no parâmetro o nome da tarefa que eu dependo da execução para logo em seguida rodar a minha tarefa lint. Já no terceiro parâmetro vai ser uma function onde eu vou desenvolver propriamente dita a tarefa. Então, como toda tarefa, em primeiro lugar eu vou ter que ter a chamada ao gulp src, tá? Onde eu vou definir o meu diretório de origem. Aqui no caso, o gulp src eu posso colocar tanto um diretório só, aí eu colocaria ele diretamente aqui, por exemplo, né? Teste barra alguma coisa. Só que aqui no caso eu estou usando uma variável chamada assets.js. Essa variável assets.js ela vai ter mais de um diretório que eu defini aqui. Então eu vou pegar aqui o trecho de código que eu já havia criado para a definição do meu asset. Não se preocupem aqui que tem algumas outras definições de variáveis que eu vou explicar ao longo da série, ok? Então o que você tem que se basear aqui é essa variável aqui chamada asset, propriedade JS, que vai receber um array. Tá? Então eu vou fazer o lint em dois diretórios aqui, o diretório JS e o diretório app, dentro da minha pastinha src. Então se eu abrir a pastinha src aqui, eu vou ter o diretório app e vou ter o diretório JS. Só que eu quero, além disso, que todos os meus arquivos JS, independente da pasta que esteja, eles passem pela processo de lint. Por exemplo, posso ter um JS aqui dentro do locales, posso ter subdiretórios, como por exemplo aqui, ó, componentes, cabeçalho. Como que eu faço isso? Eu vou utilizar aqui o Coringa. Então, basicamente o que eu preciso é colocar o diretório principal, aqui no caso JS, barra, aqui o Coringa, tá?
asterisco, asterisco, barra, asterisco.js, ou seja, eu vou pegar todos os arquivos que terminam com a extensão JS dentro do diretório JS e qualquer subdiretório abaixo dele. A mesma coisa eu vou fazer aqui para o meu diretório app, tá? Então, eu quero pegar todos os JS dentro do diretório app, independente se tem subpasta ou não dentro dele. Então, vou utilizar essa sintaxe aqui também. E aí, então, isso vai me trazer mais flexibilidade, porque ao invés de eu colocar aqui no lint um diretório só, eu posso colocar N diretórios aqui no meu gulp.source, tá? Depois que eu setei, então, os diretórios de origem, ou seja, eu quero que os diretórios app e JS passem pelo processo de lint, eu vou chamar o método pipe, e dentro entre parênteses, eu vou chamar o meu plugin, que é o plugin JS-Hint, que vai fazer todo o meu processo de lint, tá? E na sequência eu vou chamar o lint reporter, que é para exibir as mensagens no meu prompt, as mensagens de alguns possíveis erros nos meus arquivos JavaScript. Então eu vou chamar aqui o pipe novamente, o método pipe, e aqui o js-hint.reporter, aqui o reporter que eu vou usar é do tipo default, tá? Aí por último, aqui antes de a gente executar, eu vou incluir aqui na minha tarefa principal a minha nova tarefa que eu criei, que é a lint, tá? Vou salvar e vou executar o comando aqui, npm run build. Vai me perguntar aqui se é debug ou production. Aqui, independente se é debug ou production, se vocês forem olhar lá o meu workflow, a rotina de lint ela vai executar os mesmos processos, tá? Então, posso selecionar aqui prod. Automaticamente ele está fazendo o lint, tanto na pasta app como na pasta JS. Vocês podem ver que ele está exibindo aqui, por causa lá do reporter default, ele está exibindo aqui alguns erros aqui com as indicações do que a gente pode fazer para corrigir, tá? Aí basicamente no lint o que você precisa fazer é abrir cada arquivinho desse, né, aqui na minha pastinha source mesmo, e fazer as correções que precisam ser feitas, tá? Por último, eu vou mostrar para vocês uma tarefa que é a tarefa de tratamento da imagem, então a de otimização e minificação da imagem, tá? Então, voltando aqui para o meu gulp file, como eu havia comentado com vocês, eu vou ter que criar, eu sempre preciso criar aqui, instalar na verdade o meu plugin que eu vou utilizar. Aqui no caso, eu vou usar um plugin chamado Gulp Image Min, tá? Então eu vou fazer em primeiro lugar a instalação dele aqui no prompt, npm install save dev Gulp Image Min. E um outro plugin que eu vou usar também, que é um plugin bem interessante, que é chamado Gulp Newer. Gulp Newer. Eu vou explicar mais para frente para que serve, tá? Vou instalar então esses dois plugins. E após a instalação eu vou importá-los lá para o meu arquivinho gulp-file.js. Pronto, já fiz a instalação. Vou agora fazer a importação desses plugins lá para dentro do meu gulp-file. Então aqui eu estou criando a variável ImageMe e importando o meu gulp ImageMe. E agora eu vou importar o Gulp Newer. Gulp Newer. Criei também uma variável aqui Newer, chamada Newer require gulp-newer. E agora eu vou criar a minha tarefa. Já havia criado a tarefa por padrão já no meu código fonte completo, então vou só capturar aqui a minha tarefa que eu já codifiquei. Pronto. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou chamar o método task, então gulp task. Aqui o nome da minha tarefa, que vai chamar images. E aqui a dependência, que é o lint. Então, essa tarefa images ela só vai ser executada após a execução do prompt, tarefa de prompt, e da tarefa de lint. Tá?
E aí, na sequência aqui, o function, onde eu vou fazer a implementação da otimização das minhas imagens, a implementação da minha tarefa. Então, em primeiro lugar, eu estou criando uma variável out, que vai receber o que? Vai receber o folder build. Aqui no caso, se aí o folder build vai depender. Se for uma build debug, vai ser build/dev. Se for build prod, vai ser build/prod. Mais a image. Então eu estou concatenando aqui, na verdade, o meu diretório padrão de build com o diretório de imagens, tá? Então esse é o meu esse daqui vai ser o meu destino, tá? Onde eu vou salvar as imagens depois do processo de build. E aí eu vou chamar aqui o meu source, tá? Então, como vocês podem ver, todas as tarefas vão ter o source, né? Então, group source, onde eu vou setar o diretório de origem onde estão as imagens. Então, aqui no caso é o folder source, a minha variável, que é que representa, na verdade, a pastinha src. E dentro da pastinha src eu vou pegar a minha pastinha images barra asterisco asterisco barra asterisco. Ou seja, ele vai pegar todas as imagens, né, na verdade todos os arquivos que tem na pasta imagens, tendo ou não subdiretório, tá? Isso é importante, voltando a frisar a questão aqui do Coringa, porque vamos supor, se eu tiver se eu precisar manter lá no meu diretório de destino a mesma estrutura de diretórios, por exemplo, com subdiretórios, eu utilizando aqui no meu group search, group src, a estrutura de Coringa, automaticamente no destino ele vai manter o mesmo padrão. Então ele vai criar os subdiretórios também sem eu precisar me preocupar com isso, tá? Então aqui, só voltando então, eu vou chamar aqui o group source, setando o diretório de origem. Vou chamar o método pipe, aqui chamando o plugin newer. Qual a importância aqui do plugin newer, tá? O plugin newer ele vai fazer o seguinte: se a minha imagem na origem ela for uma imagem nova, ele vai passar pelo processo de otimização, tá? Caso contrário, por exemplo, eu fiz um build mais de uma vez. Então a primeira vez eu tinha lá 5 imagens, fiz o build, ele passou pelo processo de otimização das 5 imagens. A segunda vez que ele for rodar, se ele não tiver uma imagem nova ou alterada lá dentro, uma imagem nova lá no meu diretório de origem, ele não vai otimizar todas as imagens novamente, ou seja, vai reduzir o tempo de build aí do seu processo de build, tá? Então eu acho importante você utilizar esse plugin newer aqui apontando para o diretório out, tá? Na sequência eu vou chamar de novo o método pipe, e dentro do método pipe eu vou chamar o plugin ImageMe. O ImageMe ele vai usar uma propriedade chamada Optimization Level. Aqui eu estou colocando o Optimization Level com grau 5. Tá? E aí por último, depois que ele fez o processo de otimização, eu vou chamar de novo o método pipe e o plugin GoopDest, tá? Para salvar as imagens já otimizadas para o diretório de destino, tá? Bom, aí por último aqui, como eu havia feito nas outras tarefas, eu vou incluir aqui na minha task run a minha outra tarefa, a última tarefa que eu criei, que é a images. Vou salvar e vou rodar. Opa, errado aqui, deixa eu cancelar. npm run build. Vou primeiro em modo debug, vai passar pelo processo de lint, processo de otimização de imagem. Como vocês podem ver, ele criou aqui a pastinha build, tá? A pastinha dev, porque eu selecionei lá para fazer um build do tipo dev. Aí ele criou a pastinha images e dentro a imagem já otimizada, tá? Vou fazer a mesma coisa para o prod, só para vocês verem que ele vai criar as pastas lá. Tipo prod, rodou o lint, rodou o images, pronto, criou uma pastinha prod, pastinha images e a imagem também otimizada, tá? Bom, então só recapitulando aí nesse terceiro vídeo da série, eu expliquei para vocês como criar as primeiras tarefas aí, seguindo o workflow. Então a primeira tarefa foi a tarefa de prompt, em segundo lugar a tarefa de lint,
E em terceiro lugar, a tarefa de otimização de imagem. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse terceiro vídeo da série, tá? Se gostaram, por favor, deixe seu like, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. Eu vou deixar na minha área de downloads o projeto parcial lá para vocês baixarem. Só recapitulando que no último vídeo da série eu vou liberar o fonte completo já com todas as tarefas criadas, ok? Bom pessoal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo da série.